Graça e paz, amados. Já peço a você que compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Nós somos semeadores da palavra. 1 Reis 18, 37, 38. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus e que fazes o coração deles voltar para ti. Então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente os holocaustos, o holocausto, a lenha, as pedras e o chão, e também secou totalmente a água e a valeta. Essa passagem tremenda, né? Com o profeta de Deus. Deus é zeloso, né? Ele cumpre com a sua palavra, e ele realmente aqui fez essa oração, né? E o inimigo foi envergonhado. Então, ele nos motiva, né? Que nós também podemos fazer orações ousadas. Muitas vezes nós ficamos acanhados, tímidos, com medo de que Deus não responda, e ele responde. Ele responde. Ele é maravilhoso, ele é perfeito, ele é bom. A gente vê aqui os profetas de Baal, né? Também clamarem para que houvesse, né? A queima, né, do sacrifício deles, mas não aconteceu. Elias, sim. E era um momento crucial. Era um momento, né? Como diz a gíria, pau-pedra. É agora. E a gente vê depois disso também Elias saindo, né? Cansado, desgastado emocionalmente. Quanta pressão ele sofreu. E é muito interessante a natureza humana, né? Ali desafiou, aconteceu tudo que tinha que acontecer, depois ele fugiu, depois ele queria morrer, foi sustentado, né, pelos corvos. Mas o que a gente pode aprender com isso aqui? A gente pode aprender que mesmo quando o nosso coração está abalado, mesmo quando nós estamos decepcionados, nós estamos frustrados, quando nós estamos com medo, nós podemos orar ousadamente, né? Ontem ainda passei por uma experiência, né? Essa amiga vai ouvir esse vídeo aqui. E uma irmã em Cristo estava passando por um momento muito difícil, né? E eu estava com outra irmã, eu falei, vamos orar agora. E ela falou para mim hoje de manhã, nossa, eu dormi literalmente me sentindo no colo de Deus, realmente. Não precisei nem tomar remédio nenhum. E eu dormi, e numa situação muito delicada, no meio da água, que inundou a casa dela, né? E ela estava muito nervosa. Eu falei, olha, nós vamos orar. E vamos nos unir, que eu com a outra irmã em oração, distantes que nós estamos, nosso Deus, um dia de distância, né? Então, e ela falou, dormi mesmo, nem tomei o remédio. Então, Deus, ele nos escuta, mas nós precisamos realmente pedir a ele, declarar com os nossos lábios. A gente sabe aqui da perseguição, a gente conhece o livro de Reis, né? Você leia, e você vai ver aqui, né, perseguição para cima de Elias, o que ele passou, o que ele viveu, né? E tudo isso aconteceu. Então, Deus, ele está pronto, ele sempre está pronto. Nós é que precisamos acreditar na prontidão de Deus e acreditar, né, nas orações que nós fazemos. O nosso emocional, a nossa alma tenta nos atropelar. Aquilo que a nossa visão natural vê, tenta, né? É natural isso, mas eu não estou vendo acontecer, né? O que eu estou vendo aqui diante de mim me desespera. Oh Deus, quando é que vai acontecer? Parece que está cada vez pior, não é assim? E era assim também. Elias também estava com medo. E mesmo depois que ele viu o milagre, ele encolheu. Porque essa é a natureza humana. Então a gente aprende com Elias muitas coisas que também não podemos dar, né, confiança para os nossos sentimentos. Dar confiança é o quê? Sermos carregados, sermos levados pelos nossos sentimentos, mas sermos levados pela palavra de Deus, que é imutável, que ela não muda jamais. Ela é real e ela produz efeitos. Nós precisamos exercitar. Deus ainda pode fazer coisas miraculosas em resposta às nossas orações. O que nos confunde às vezes, o que pode mexer com a nossa fé, é a questão do tempo. Porque Deus não trabalha com a nossa lógica temporal, esse tempo aí do relógio. A lógica dele é outra. Ele vê o todo, nós vemos em partes, né?
Ele não, ele consegue ver o todo. E quando ele tem algo a fazer, às vezes eu percebo isso na minha experiência, nas coisas que eu já vivi, que ele às vezes parece que está demorando, mas é porque ele está trabalhando um todo. E a bênção, a resposta vai ser muito mais abrangente. Ele não focaliza só em uma pessoa, uma circunstância. Ele pega um todo, um todo. E ele, né, está em silêncio e está trabalhando. Mas como diz em Hebreus, a gente precisa perseverar em fé para a gente receber a bênção. Nada é impossível para aqueles que oram no poder do Espírito Santo, né? Na certeza de que Deus está ouvindo, sabe? A coisa mais linda, mais maravilhosa, sabe? Jesus foi para a cruz e nos prometeu. Ele ia e mandaria, né, o Espírito Santo para habitar em nós, para nos fortalecer, para nos ajudar. Então, realmente, essa realidade ela é muito profunda, ela é maravilhosa demais. E quantos de nós demoramos a compreender essa realidade? E muito mais ainda a agir, a viver nessa realidade. Eu vi, né, no último culto que eu tive na igreja, sobre a simplicidade da fé, né? Uma simplicidade ungida, seria o título que o pastor talvez desse para aquela pregação dele. Talvez você vá até ver essa pregação aí no canal, né? Talvez eu poste posteriormente. Mas essa simplicidade ungida, né? Ele diz que a igreja, né? Realmente nós não precisamos de efeitos, né? Muitas coisas, nos cansarmos, muitas programações, muita coisa. Não! A igreja precisa voltar à simplicidade. Porque a palavra nunca nos cansa. O que nos cansa, às vezes, é o ativismo. É aquela coisa de fazer, de achar que está tendo fé, que está vivendo a vontade de Deus, só se fizer. E aí a gente deixa a primeira igreja, que é a casa da gente, que é o lar da gente, a nossa intimidade com Deus, em função de estar no ativismo na igreja. Não estou falando que não precisamos congregar. Obviamente que sim. O Espírito Santo se manifesta ali, na comunhão, na unidade. Individualmente também, mas é ordenança de Deus nós congregarmos. Mas, às vezes, as igrejas sobrecarregam as pessoas e as pessoas ficam estressadas e deixam, e confundem as coisas e deixam a família, né, em função de ficar sobrecarregado. A gente tem que ter equilíbrio. A gente precisa de uma fé equilibrada, de uma prática, né, espiritual nas nossas igrejas equilibrada, sabe? E para isso a gente precisa pedir sabedoria a Deus. E realmente através da palavra. Porque quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós estamos cheios de amor. E o amor constrange, não é preciso fazer muita coisa para que esse amor se manifeste, transborde e as pessoas se sintam atraídas a te conhecer, a ir buscar na mesma fonte que você está buscando, para que todos recebam. Não é para lotar, encher a igreja, não. Mas é para que as pessoas tenham a oportunidade de receber a palavra viva, de serem alimentadas, de caminharem em fé, de serem abraçadas, sabe? De adorarem junto a Deus. Isso é muito importante. Então, ao mesmo tempo, né, que nós sabemos que nós precisamos orar, que nós precisamos falar da palavra, mas nós temos que ter equilíbrio e não aquela coisa sufocante. Porque às vezes a pessoa tá tão... vai para a igreja, mas fica lá se ocupando demais, se apegando àquela palavra, né? Ah, Deus cuida dos meus enquanto eu faço e tal. Mas no fundo, às vezes a pessoa tá com problemas. E ela foge de casa e vai se esconde na igreja. Para não encarar aquilo que precisa encarar em casa. Então, primeiro, a gente vai lá, a gente vai buscar, a gente vai comungar, a gente vai fazer tudo direitinho. Mas temos que dar atenção à nossa casa. E a nossa casa espiritual, o nosso coração. Se nós temos ainda alguns problemas, algumas dificuldades, algumas feridas, né, cicatrizes ainda que não... por baixo está só aquela pelinha, sabe? Se você mexer ali, vai purgar ainda, vai sangrar. Temos que cuidar disso. Precisamos de ajuda. Então há uma prioridade, sabe? Há prioridades, há coisas que são necessárias serem feitas primeiro para que depois venham outras. Temos que ter muito cuidado com esse atropelamento, né? Achar que é assim que a gente está servindo a Deus. Não, não é assim, amados. Então nós precisamos pedir ao Senhor que nos dê uma fé forte, né? E a fé forte é embasada na palavra, né? Uma vida cruciforme, que passa pela cruz,
pela palavra pura de Cristo, que a gente precisa ler, precisa ouvir a Deus através da palavra dele. Amém? Vamos orar? Deus santo, Deus querido, em nome de Jesus, neste dia que a hora se inicia nas nossas vidas, ó Deus, nós pedimos que o teu amor, a tua paz, a tua sabedoria venha sobre nós, ó Pai. E mais um dia isso nos sustente, ó Deus, para que possamos atravessá-lo, vivendo o propósito que o Senhor tem para a vida de cada um de nós, ó Deus, de vivermos o primeiro grande e maior mandamento, ó Deus, que é te amar, amar a nós mesmos e amar ao próximo, Deus. Dê-nos equilíbrio, Deus. E se ainda temos alguma ferida, alguma coisa que nos atrapalha, Deus, como o Salmo 139 fala, Senhor, tu nos conhece, nos sonda, vê se há dentro de nós ainda, Deus, alguma coisa que está desarrumada, né? Algum pecado. Deus, purifica-nos, nos ajude, ó Deus. Só o Senhor nos conhece mais do que nós mesmos, ó Pai. Sê com cada um de nós, ó Deus. Renova a nossa fé, a nossa esperança, que é a nossa âncora, Deus. Nós precisamos de Ti. Não iremos a lugar nenhum, não faremos nada, Deus, exceto que o Senhor esteja conosco. Por isso nós te pedimos, ó Deus, nos segure firme, ó Deus, nos ajude a caminhar. Em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Não deixe de curtir, não deixe de compartilhar. E se não é inscrito no canal, você é muito bem-vindo. Assim, nós estamos ajudando a levar a palavra. Quantas pessoas serão aliviadas, serão esperançadas através, talvez, dessa palavra? Que a palavra de Deus não volta vazia, mas é necessário como uma correntinha. Ninguém faz nada sozinho. Muito agrada ao Senhor que nós andemos em comunhão. Amém? Um beijo no seu coração. Até o próximo vídeo. Que Deus te abençoe grandemente, né? Hoje, né? Segunda-feira, a gente é igreja, mais do que nunca. É a igreja viva aí, andando pelas ruas da cidade, testemunhando Cristo, que é amor. Um beijo no seu coração.